Voltamos? Vamos ver se a gente consegue. Eles vão derrubar a nossa live e a gente volta de novo. Tá tudo bem. Tudo em paz. Abrir outra. Deixa ela voltar. Deus é mais, amadas. Deus é mais, amadas. Vai dar certo. Vai dar certo. Gente, envia essa live para todo mundo. Eles estão derrubando a gente, mas a gente vai fazer de novo. Só porque a gente tá falando desse movimento maldito, esse movimento woke, e a live tá caindo. Não, não vai, nós vamos continuar falando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Deus é mais. Jenny vai voltar. Deixa eu mandar mensagem para ela. Tô abrindo outra. Vamos continuar, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. Por favor, encaminhe essa live. Já derrubaram a primeira parte, mas eu acho que eu vou conseguir deixar salva. E a gente vai continuar aqui porque ela tá explicando o que tá acontecendo. Quando os filhos de vocês chegam no colégio, chegam na faculdade, a lavagem cerebral que acontece na mente delas, vindo desse marxismo, de tudo isso que ela tem explicado pra gente, tanta coisa, meu Deus do céu. Que loucura isso. Que loucura. Que loucura é isso. Ou a gente aprende sobre isso, ou estaremos fadados. Encaminhe essa live porque o Instagram não está entregando, tá? Não está entregando. Joana, caiu. A Diene voltou. Já vou chamar ela aqui. Manda o convite, Diene. É, gente, vai ser assim. Eles vão querer nos calar. O tempo todo. Mas Deus é mais. Deus é mais. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Não consigo nem convidar. Ah, agora vai. Me ajudem encaminhando, tá? Você viu que a primeira parte é derrubar. Isso que ela tá explicando, gente, é muito sério. Vocês vão pegar essa live depois que ficar salva, vocês vão pegar um papel e uma caneta e vão começar a anotar todos esses termos. Ó, ela não tá conseguindo entrar. Não tá conseguindo entrar. Vocês têm que anotar tudo isso e começar. Joana, eu tentei deixar salvo. Eu espero que sim. Jenny, qualquer coisa sai e entra de novo, amiga, para ver se foi. Aceitar. Não tô conseguindo. Tudo isso que ela falou já na primeira parte, gente, a gente não vai desistir. A Jenny não tá conseguindo participar. Jenny, sai da live e entra de novo. Sai e entra de novo. Isso é muito. A gente tá falando, já saí e entre. Deus é mais. Isso é muito, muito sério. Entrar ao vivo contigo. Deu pedido. Eu tô tentando. Trem é pesado, Pia. É isso. É isso que acontece, tá? Olha que não é a primeira vez quando vai fazer uma live com assuntos que são todas são importantes, eu sei, mas assim, quando a gente vai tocar nisso, é espiritual, Diana, sabe? É a luta contra o sistema. E isso que você tá falando aí, eu tava falando para elas, marquem a próxima com transmissão no YouTube também. Boa ideia, qualquer coisa a gente faz pelo YouTube. As pessoas têm que pegar essa live salva depois e anotar tudo isso que você está falando e começar a estudar e pesquisar sobre o assunto. Porque isso é muito sério. Você está falando aí de coisas que os nossos filhos, quando chegam no colégio, no determinado colégio ou faculdade, a mente deles recebe uma lavagem cerebral.
E aí, depois que eles passam por essa lavagem cerebral, é muito difícil da gente recuperar. Por isso que a gente precisa buscar esse conhecimento antes, para a gente poder criar essa proteção e ensinar para os nossos filhos antes, para que eles não sejam enganados. Porque você relatou no começo da live o tanto que você sofreu. Imagina, se fosse talvez outra pessoa, teria se sucumbido. Não só cancelado aquilo, como se aliado a eles, porque é isso que eles fazem. Meu Deus, isso é poderoso demais. Pode continuar, tá, Diene? Ah, eu não lembro bem, acho que eu, onde foi que eu parei mesmo, Paloma? Você lembra Sem aí? problema. Não, pode Bom, continuar falando. estava tentando falar sobre esse encontro, não é? Entre a questão da linguagem. É. É Aí por você isso chegou que no aí outro. você começa a entender por que que parece que o diálogo ele é impossível com esquerdistas extremistas, porque essa prática woke é uma técnica assim muito mais predominante, eu diria até que exclusiva da extrema esquerda, né? Que usa isso como um recurso realmente para silenciar, intimidar. O propósito é a chantagem emocional, é o terror, esse é o propósito, não é outro. O propósito não é ajudar você a compreender o que eles acreditam, não. O propósito é te punir. É te punir, deixar a tua reputação lá embaixo, ao ponto de que você não consiga mais se levantar. Entende? Eles querem te exorcizar do meio público. É Por isso. quê? Porque a linguagem, ela é um meio de poder. A linguagem, ela é uma ferramenta de poder. E então, para que você possa fazer a revolução, uma das coisas que você precisa fazer no campo da cultura é mudar o significado dos termos. Porque se você pensa que pai, por exemplo, é o homem biológico que gerou, que deu sêmen para aquele filho, e que esse termo pai, ele está embutido de responsabilidades, cuidar, amar, proteger a criança, prover para a mãe, ser presente, isso daí é uma instituição social, é um tipo de instituição. O pai é um instituto, a mãe é um instituto. Por quê? Porque ele atribui papéis, identidade, ele traz expectativas sociais. Fulano é o pai. Ah, isso já traz para você uma série de informações. Ele é pela criança, ele provê pela criança, ele educa a criança, ele instrui a criança. Pelo menos antigamente era assim, era até de uma maneira muito mais forte. Aí o que eles pegam? Eles pegam o termo pai e dizem assim: não, não, pai é papel. Pai pode ser o avô, a avó, né? Pode ser a figura afetiva. Sim, mas o que é o pai? E aí o homem biológico que gera o filho, ele perde a pressão social para ele assumir os papéis e as responsabilidades relativas àquela Olha isso. posição. Aquela posição que Olha aquela isso. palavra identificava. Por quê? Porque aquela palavra já não significa mais nada. Ele que gerou a vida, ele não precisa ser pai. Aí a gente tem uma dissolução da paternidade na sociedade, uma dissolução desse instituto que vai tendo uma série de consequências e repercussões sociais que eles não se importam. Que movimentou o que não se importa, porque no fundo o que eles querem é a libertação. E muito dessa libertação, ela requer a liberalização sexual geral. Porque a própria teoria marxista, ela entende a o momento em que a monogamia passa a existir como a perda do Éden, né? O estado liberal, o estado do Éden de prazer é um estado em que a sexualidade ela é vivida de maneira completamente livre, sem amarras, que seria o casamento, por exemplo, seria uma amarra. A monogamia é uma amarra, uma forma de opressão, domínio, manipulação, controle do corpo da mulher. Então, ali já começa uma diferença e uma luta entre os gêneros, né? Já não é mais as classes sociais, mas entre as categorias de gênero, opressor, oprimido, e aí a gente vem nessa dialética, não é? Que chega na linguagem, que é o ponto que a gente está hoje. E aí a gente consegue entender por que é tão difícil conversar. E por que o nosso filho, coitado, ele vai ser uma ovelha no matadouro. Se ele sai da sua casa com a cosmovisão cristã de que a linguagem ela é um meio para a gente. Olha só, a linguagem é um meio para você pregar o evangelho. Então a linguagem ela é poderosa, mas em um sentido real. Ela descreve o ser, ela transforma vidas, ela é um meio de convencimento legítimo e não Ela tem opressor. poder. Mas não esse poder que eles querem dizer que é um poder arbitrário. Porque no pano de fundo disso está que as coisas não têm significado, não é? Se a gente fosse para uma análise última metafísica, o que isso pressupõe que Deus não existe. Porque não existe a bondade, o belo, o justo, o verdadeiro, a não ser que sejam categorias criadas pela mão humana. Não existe eternidade, não existe a justiça divina. Deus apontou um dia para o juízo, nós cremos nisso.
Então a gente consegue lidar com os problemas aqui na Terra, mesmo com as injustiças. Por quê? Porque Deus fará justiça. Ele pode não ter feito hoje, algumas vezes ele faz hoje. Mas o que ele não fez hoje, existe um dia agendado em que o juízo de Deus vai acontecer, o dia do julgamento. Então Deus fará justiça. Agora eles não. A justiça só pode ser alcançada pelas nossas próprias mãos. É a utopia de você trazer o imanente para a realidade que a gente enxerga aqui agora, né? É a proposta da revolução que vai trazer o paraíso para a Terra. Como? Pela mudança do ser humano de dentro para fora? Não. Pela mudança da superestrutura, das instituições sociais, dos discursos, de tudo que está fora de mim. E aqui eles ignoram, inclusive, a própria autonomia e liberdade humana. Porque olha a diferença, né? O que o cristianismo diz? O cristianismo diz que existe um problema no mundo. Qual que é o problema no mundo? Esse que está dentro do seu coração. Esse que te faz fazer o mal. Esse problema é chamado pecado, que é a sua separação de Deus. Você é responsável. Então, o cristianismo, ele olha para o sujeito como o autor da sua própria vida, que tem liberdade para tomar escolhas e mudar a si mesmo e assim contribuir para o mundo à sua volta. O woke, o neomarxismo, toda essa teoria que se contrapõe, ela ignora a responsabilidade pessoal. É por isso que ela olha para um bandido. Por exemplo, eu tenho um caso que a Nini Borges cita nesse livro, Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, de um transexual, que esse sujeito, ele planejou um crime de entrar numa escola infantil e sair metralhando criança. Ele matou 2 crianças, matou 2 professoras, até que ele foi pego. E teve gente que quis colocar ele como a 5ª vítima. Teve gente que foi falar, a grande mídia, não é? Por isso é importante esse nosso trabalho aqui, esse nosso trabalho alternativo, não é? Que foge da grande mídia, da mídia tradicional. Eles foram dizer na Inglaterra que, nossa, como está subindo o ódio ao trans, a transfobia. O cara, ele premeditou e eles tentaram até, inclusive, esconder que ele premeditou. Ele escreveu, eu espero que as minhas vítimas não estejam prontas, porque eu estou, para ir matar criança no colégio infantil. E o pessoal passando a mão na cabeça dele. Ele é a 5ª vítima por causa da transfobia. É assim, é um... Inversão de valores. Mas o ponto central que eu quero que a gente enxergue é essa diferença entre como o cristianismo vai identificar o ser humano e como que esse movimento woke vai identificar. Porque para o cristianismo, o problema é o coração perverso, corrupto desse homem que precisa ser transformado pela graça, pelo arrependimento, pela convicção de pecado. O problema que o woke vê é a superestrutura que está oprimindo essa pessoa. Entendeu? E Então, com isso vai se desfazendo todos esses valores, porque aí entra ideologia de gênero, aí entra aborto, a família, né, que eles querem destruir. Que é um outro problema, porque a família não aceitou, a família não amou, o problema sempre está fora. O cristianismo, a família não aceitou, a família não amou, a família teve problema, você tem um meio de superar isso daí. Como você vai responder aquela frase, não é? Não é o que fizeram com você, mas o que você está fazendo com o que fizeram com você. A questão não é o que a sua família fez, é como você vai responder. Você ainda é um ser humano livre, moral, um agente que pode construir a sua história. E o wokeísmo vai dizer que as superestruturas não vão deixar. O racismo estrutural não vai deixar nunca você que é negro alcançar nada, a não ser que tenha uma cota, a não ser que a gente ajude você, a não ser que a gente te leve para essa posição de poder. Por quê? Porque talvez no fundo não acredita que você tenha a possibilidade de ser uma pessoa diferente. A minha avó, Florinda, ela veio da absoluta pobreza. Ela não tinha nem sanitário dentro de casa. Ela morria de vergonha porque ela morava numa casa de barro e o sanitário da casa dela era uma casinha no quintal com um buraco no chão. Era assim antigamente. E ela teve que estudar, mas ela foi. Todos os irmãos dela passaram por internação psiquiátrica, todos, sem exceção. Ela cuidou de um irmão doente mental até o fim da vida. A minha avó teve pais com um conflito de casamento, assim, da mãe pegar faca para uma crise familiar. O pai dizendo para ela, vamos embora daqui, minha filha, eu levo você comigo. E ela disse, não, papai, vamos ficar junto. A minha mãe precisa de você. Esteio de família, segurando ali as pontas.
E aí ela entrou na faculdade pública de Direito, arrumou um emprego, comprou uma casa para os pais. Ela terminou a vida como juíza de direito aposentada. Ela foi convidada para ser desembargadora, não aceitou por causa da família. Mas ela não teve cota, não teve auxílio de governo, não teve. O que ela teve foi que ela foi a mulher que ela poderia ser. Mérito. Ela teve peito e ela teve fé. Claro, ela creu que Deus estava com ela e foi seguindo adiante. E assim, o wokeísmo, ele olha para uma mulher como ela, se ele olhasse para ela ali atrás, ele ia dizer, não, isso aqui nunca vai mudar. Por quê? Porque a pessoa em si não é capaz de conquistar nada. A única maneira dessa mulher sair daí é se a gente der tudo para ela, se a gente mudar todas as estruturas. E eu não sou contra o auxílio, não é? A gente precisa ter, às vezes, algum auxílio para ter equidade. Tem gente que precisa de uma ajuda maior, porque tem condições assim, muito difíceis. Então, a gente pode ajudar pelo princípio da caridade, inclusive, e da equidade, de dar condições, oportunidades iguais para pessoas diferentes. Mas você oferece oportunidade. A vitória tem que vir pelo mérito. Você Sim. agarra a oportunidade e luta. Mas o wokeísmo não, ele pensa que se você mudar a superestrutura, né, se a mulher ela precisa ser liberta dessa condição de subjugação pelo homem, dessa condição de subjugação pela maternidade. O aborto é um meio para isso, então a gente precisa institucionalmente ter o aborto. Por quê? Porque senão a mulher nunca vai ser livre. Eles não pensam que ela poderia não fazer sexo, né? Ela Não. poderia se guardar para o casamento. Não, isso não é Não, uma isso não. oportunidade. Vamos continuar sendo promíscuas, a gente vai lá e mata a criança, tá tudo certo, é o que eles falam. Infelizmente é isso. Teve uma pergunta aqui muito interessante, a gente vai falar sobre isso. Eu vou ler aqui para você. O que fazer quando a família quase por completo é progressista, de esquerda e pró-wokeismo? Conhecidos, amigos e familiares. O que fazer para proteger nossos filhos e não acabarmos literalmente sós? Você quer falar ou eu falo? Você pode falar, eu já falei um bocado aqui, né? Se Tá. quiser começar. Vamos lá. Primeira coisa, o ambiente, eu sempre falo ambiente mais forte que disciplina. Família, deixa eu definir o que é família. Família é você, o seu marido e os teus filhos. O resto é parente. Então, família são vocês. Não é porque você tem parentes que você tem que estar lá dentro da casa desses parentes. Você tem que viver a sua vida. Então, existe parentes que você vai precisar se afastar, porque vão ser influências ruins para os seus filhos. Eu fiz até aqui, eu vou compartilhar depois nos meus stories, com o Diene, coisas que eu considerei que são fundamentais para que a gente se posicione para proteger a nossa família. E você vai me acrescentando, por favor? Primeira coisa, a gente precisa fortalecer a base bíblica dentro da nossa casa. Se você quer que os seus filhos não caiam nessa armadilha, eles precisam ter maturidade espiritual. Como? Você tem que ter tempo de mesa com os teus filhos. Você tem que ter conversa, diálogo aberto com os teus filhos. Você tem que criar na sua família o hábito da leitura. Eu sempre digo que a Bíblia é o nosso manual de vida. Deus deixou um manual de vida para que você tenha uma vida de acordo com os planos dele para você. Então, a gente precisa ter o hábito com os nossos filhos de ler a Bíblia, hábito de orar. Outra coisa, seja um filtro para sua família. Você tem que filtrar o que entra na sua casa. Se você é uma mãe que dá um celular para o seu filho, criança, e ele livremente ele está navegando aqui, você já está fazendo errado. Desculpa, Jenny, mas eu sou completamente contra celular para criança. Eu também. Ah, que bom. Eu não dou celular para criança. Ah, nunca. Não, gente, não é assim. Por exemplo, eu tô dentro do carro, num trânsito, 4 horas, a minha filha assiste um desenho. Um desenho que eu escolhi. Mas em casa, não tem acesso. Hoje, eu postei ontem, por exemplo, desenhos na Netflix que incentivam isso, que incentivam. O personagem principal era um adolescente trans, e tem casamento gay, tem não sei o que lá. Eles já vão incentivando. Então, você tem que ser um filtro dentro da sua casa. Cuidado com o que os seus filhos ouvem, cuidado com música, cuidado com filmes, cuidado com redes sociais, tudo isso vai contaminar os seus filhos. A minha filha de 8 anos, ela não tem estrutura para nada disso ainda. Então, o que eu faço? Eu estou fazendo ela ser uma leoa. Se você perguntar da Bíblia, ela vai te falar. Ela tem um posicionamento tão grande, se ela estiver na sua casa e você ligar uma música do mundo, ela vai pedir para ir embora, porque ela não vai se sentir confortável com aquilo. Ela quer sair do lugar. Ela não abre, não, eu vou ouvir porque eu tô aqui. Não ouço, eu não ouço. Às vezes é até desconfortável pra gente, mas eu já tô ensinando ela a não ceder ao mundo. Então você precisa ensinar esse posicionamento e ensinar ele a identificar essas coisas.
Outra coisa, ensinar. Inclusive, eu vi que o Nicolas Ferreira e a Ana, é Campagnolo ou Campanolo que fala? De Campanholo. Campagnolo. Vão lançar uns livros, você viu? Sobre identidade, sobre gênero. Ensine isso para os filhos de vocês, porque se você não ensinar, o mundo lá fora, ele vai ensinar. Não terceirize a educação dos seus filhos. Você precisa ensinar valores, princípios para os seus filhos. Dia de sábado aqui em casa, eu tenho a aulinha com a Maria no café da manhã. A gente senta e eu estudo com ela o livro das virtudes. Eu ensino para ela o que são virtudes, amada, porque a gente vai chegar lá na frente, eles vão falar com ela, Maria, seu corpo, suas regras. Vai lá dar para 10 homens numa noite só. Você pode engravidar que você aborta depois. Ela fala assim: não, porque eu aprendi na minha infância sobre virtudes. Então eu estou fazendo uma base sólida para quando chegar lá na frente, ela saber de onde ela veio. E mais do que isso, eles precisam de ter modelo em casa. Vocês precisam refletir Deus em vocês para os seus filhos. Posicionar-se. Tem gente que fala assim: ah, eu vou na igreja todo domingo. Mas chega em casa, é uma mulher reclamona, é uma mulher mal educada, é uma mulher chata, é uma mulher gritalona, não dá amor para os filhos, não sabe ser amorosa, não tem tempo para nada. Gente, eu preciso ser o modelo daquilo que eu quero que a minha filha seja no futuro. Eu tenho que olhar para mim hoje assim: seu filho vai ser igual a você no futuro. Você vai se sentir orgulhosa disso? Se não, tá na hora de você mudar. Você é o modelo para os seus filhos. Outra coisa, vigie as amizades. Como ela disse aqui, por exemplo, de parentes. Desculpa, mas tem parente que não convive com meus filhos. Que duro isso, Paloma. Sim, meu amor, mas ambiente é mais forte que disciplina. A Bíblia fala, as más conversações corrompem. Então, os meus filhos não convivem com gente que não condiz com os valores que eu acredito, porque senão ele vai ser influenciado. Então, na escola, às vezes ele está em contato com todo mundo. Ok, lá você não tem como controlar quem está lá, mas no ambiente pós-escola você tem. Você tem como controlar se seu filho vai se encontrar com fulano ou com ciclano. Escolha, selecione, vigie as amizades dos seus filhos. É por isso que uma pessoa que não dá celular para os filhos está muito à frente nisso. Porque eu não tenho preocupação com isso. Minha filha não tem telefone, minha filha não tem WhatsApp, minha filha não tem rede social, minha filha não tem joguinho de computador, não tem nada disso. Então eu não tenho esse tipo de preocupação. Agora a pessoa dá um celular para o filho, ela está arrumando problema para a vida dela. Outra coisa que eu falaria para ela: envolva-se na comunidade cristã. Envolva-se numa igreja, procure uma igreja para congregar, grupo de jovens, esteja presente, ajude a fortalecer, crie você, vai lá na igreja e se oferece: eu quero ajudar a criar aqui grupo de jovens para os meus filhos e trazer todos esses jovens. A gente tem que se empenhar e participar dessas coisas, é importante para a gente. E posicione-se, sabe? A mulher sábia, ela edifica o seu lar, a tola destrói. Isso que a Jenny está fazendo aqui, ensinando isso pra gente. Jenny, eu tô aprendendo, eu não sei nada disso. É uma honra para mim aprender disso. Eu quero ouvir depois e anotar tudo. O conhecimento, ele precede a sabedoria. Como que eu posso querer ser uma mulher sábia se eu não busco conhecimento? Eu vou precisar comprar o livro da Jenny e ler. Ela vai lançar outro livro, a gente vai precisar ler. Porque a gente precisa buscar os novos conhecimentos. Então, eu acho que o caminho para a gente proteger os nossos filhos é tudo isso que eu falei. Isso é só o começo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Jenny? A pauta woke, ela trabalha em uma manipulação afetiva e emocional das crianças. Então, isso é um processo de lavagem cerebral que começa já na infância. Um exemplo contextualizado, né? A criança está na escola, ela vai fazer uma aula de matemática, que também, de novo, é um exemplo aqui do livro da Nini. Aí, na aula de matemática, vem aquele problema. O menino está no skate, numa velocidade X, ele vai atravessar a rua de tal largura, quanto tempo ele demora de ir do ponto A até o outro lado da rua no ponto B. Essa é a aula de matemática, tá? Mas aí, nessa aula, o professor coloca uma pergunta assim: no seu bairro, existe um parque? Você acha que todas as crianças têm acesso a um parque? Quando você vai ao parque, você vê muitas crianças pretas? Você entende que você é um privilegiado? Você acha que você tem mais direito do que outras crianças de estar neste parque? Ou seja, a criança sai de uma aula de matemática e entra numa aula de crítica social, que é o que realmente importa. A ideia de consciência crítica, nós temos que pensar criticamente sobre isso, que foi como eu fui criada na escola, né? Nos meus tempos de colégio, inclusive, eu já fui feminista, marxista,
Assim, quando caiu as Torres Gêmeas, eu achei que os Estados Unidos mereceu, entendeu? Ah, Então, eu fui lavada cerebralmente, né? Eu passei por esse processo. E, e eles vão minando a gente assim, porque eles tocam já na criança, na afetividade, no emocional, e vão trazendo esse sentimento de culpa, que é o que eles vão explorar na juventude para radicalizar, não é? Para trazer esse sentimento da revolução e fazer com que você seja um aderente dessas pautas vitimistas, ideológicas e identitárias, porque você é um privilegiado. Então, e você não merece isso. Você precisa. Não é porque seu pai trabalhou, não é por isso, não. É porque você está nessa classe opressora. não importa se seu pai acorda 5 horas da manhã e chega em casa 10 horas da noite se matando de trabalhar, não. Você é privilegiado. É, como se isso não fosse, não existe mérito, né? Os seus pais são privilegiados, aí vai tornando as pessoas cegas. Mas o ponto que eu quero trazer com isso é que, veja, é uma chantagem emocional muito forte e muito difícil de resistir quando ela vem acontecendo a vida inteira, já no coração tão gentil e empático da criança, né? E prepara realmente o aluno para ele entrar na faculdade e daqui a pouco raspar metade da cabeça, se identificar com outro gênero, botar um nariz, botar um prego no meio do nariz, não é? Tatuar meia, enfim. Então, como que a gente prepara os nossos filhos contra isso? Eu acho muito importante a gente fazer um trabalho na afetividade dos nossos filhos. A gente precisa apresentar aos nossos filhos algo maior do que isso. Tem um livro do Samitiba, eu acho que chama Disciplina na Medida Certa, em que ele fala sobre o adolescente e ele fala assim, existe uma coisa mais forte para o adolescente do que a sexualidade. O que que é? A justiça. O adolescente tem uma sede de justiça muito grande. E isso é explorado quando eles chegam na faculdade. Por quê? Porque a justiça social ela é importante, então você precisa ajudar esses grupos minoritários. O que esses professores oferecem para os nossos filhos é uma causa pela qual lutar, pela qual entregar a vida. E o jovem que tem esse espírito de querer mudar o mundo, de querer revolucionar tudo, de querer sabe, fazer o bem, fazer a justiça, ele encontra naquilo ali uma razão, então ele tem uma causa pela qual lutar. Eu tenho algo pelo qual viver, e aí ele nem percebe que muito daquilo não tem sentido, que não tem coerência. Por quê? Porque as emoções dele estão comprometidas. Elas estão comprometidas por um processo, repito, que não começou na faculdade, que começou na aula de matemática com problema de skate que virou uma crítica social. Que, por sinal, essa ideia de consciência crítica, essa palavra crítica que a gente ouvia na escola, você tem que ter uma consciência social, um pensamento crítico. Não é crítico no sentido de uma análise acadêmica e intelectual. É crítico de teoria crítica. Lembra que a gente falou na primeira parte dessa live sobre o neomarxismo, a escola de Frankfurt, que criou a teoria crítica? Então, é essa crítica que Paulo Freire vai pegar e vai trazer para a pedagogia brasileira, que é a que está instaurada em todo o nosso sistema de ensino, principalmente no ensino público. E isso é o pensamento crítico, não é que seu filho vai aprender a ser uma pessoa mais profunda, é que ele vai ser treinado na teoria crítica para fazer a revolução no campo da cultura, da linguagem, das instituições. Então, como que você prepara o seu filho para isso? Você precisa apresentar para o seu filho algo maior, algo que dê sentido. E, gente, o que é maior que Deus? O que é maior que Deus? Não tem nada maior que Deus. Então, a gente precisa pegar o nosso filho à noite, levar ele para um lugar bem estrelado, mostrar para ele o céu, e a gente precisa encantar a criança. Olha, meu filho, como Deus é poderoso. Você imagina que Deus criou isso pelo poder da sua palavra. Quantas estrelas, encanta a criança. Olha o poder de Deus. A criança precisa saber que o Deus dela, o que eles vendem pra gente é que o nosso Deus ele é muito pequenininho, né? Nosso Deus, ele é aquele Deus só que morreu na cruz. Ele não é o Deus que ressuscitou, venceu a morte, lutou contra o pecado, falou e o morto. Não. Ele morreu na cruz. Então, eles querem que nós, cristãos, a gente viva a nossa vida inteira aceitando ser sempre o bode expiatório, né? Aceitando sempre calado, você ser posto no seu lugar, que é o lugar em que você é acusado de tudo, e você tem que virar e dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo, sempre você perdoa, né? E muitos cristãos assumem essa postura. E não, eu não estou dizendo que a gente não tem que perdoar. A gente deve, né? Jesus nos deu exemplo. A gente perdoa,
Mas a justiça também precisa caminhar. A gente precisa falar às claras as coisas como são, as coisas que a gente acredita. Tem um personagem, um Marte, eu esqueço agora o nome dele, mas ele serviu a Jesus a vida inteira, né? E aí ele viveu nos tempos de Roma e era um dos requisitos que ele acendesse lá um incenso aos deuses de Roma, acendesse o incenso a César. E eles disseram para ele: olha, você não precisa deixar de ser cristão, você só precisa acender o incenso a César também. Então você vê, o problema do mundo não é que você tem uma concepção, uma cosmovisão cristã do mundo. O problema do mundo não é que você adora a Cristo. Você pode adorar a Cristo na sua igreja. O problema é que você quer adorar só a Cristo. Aí isso não pode. Não pode. Isso não pode ser antidemocrático. Entende? Então, o problema é que você adora Cristo. Mas aqui, concorda com tudo que a gente está falando? Vai, te alinha, né? Aqui, você aceita o gênero. Aqui, você chama a pessoa pelo nome que ela não é. Você trata ela pelo gênero que ela não tem. Aqui, você só acende esse incensozinho que é César. Tá, tudo bem, você acredita que o casamento é uma união entre homem e mulher. Mas celebra também esse casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Tá, você é contra o aborto, tudo bem, mas aqui você é um médico, faz o aborto com essa mulher. Então você, não é que você não possa ser cristão, você pode ser cristão, mas adore César também. É forte, tá? Isso Adore é César forte. também. Então E a isso gente acontece. precisa ensinar os nossos filhos a ficarem em pé na Babilônia, como? Sabendo que o Deus deles é maior que César. E a gente precisa fazer, então, um trabalho de encantamento. Então, isso primeiro tem que ser real na nossa vida. Você sabe que seu Deus é grande? Que seu Deus é poderoso? Ou será que na sua vida o seu Deus também é desse tamanhinho? Né? Uau. Então, esse trabalho que vem do encantamento da criança pelas coisas de Deus, isso vai fortalecer ela emocionalmente, porque a pressão, eu repito, não é intelectual. Ela é uma pressão e uma construção de chantagem emocional, de terror, de aniquilamento da personalidade do sujeito por meio da defraudação, de mentiras, de falácias, né? de uma opressão, hostilização, ostracismo. E a gente tem que ir treinando os nossos filhos nisso, né? Meu filho, você lembra que Elias se sentiu sozinho e Deus disse que tinha mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal? Você vai para a faculdade agora, eu espero que você eu espero que você seja parte desse número, né? Eu espero que você consiga ficar de pé, porque muita gente ao teu lado não vai ficar. E a gente vai trazendo isso. O coração do nosso filho, quando ele pensar na justiça, precisa arder por Jesus, que é a justiça, né? Ele precisa arder, ele precisa estar encantado com isso. Às vezes a gente, mães, a gente se perde no conhecimento intelectual também, né? Ensina a Bíblia. Quantos livros tem na Bíblia? Quais histórias não sei o que e tal? Isso compõe, gente, mas não pode ser só isso. Tem que haver a paixão, tem que haver esse tocar as emoções, sabe? E eu acho que isso pode ser uma grande proteção para os nossos filhos, né? No mais, eu concordo com as coisas que você falou, Paloma, 100%. Eu mesma eu faço, eu pratico isso com os meus filhos. Se eu acho que não é uma boa influência para os meus filhos, eu afasto. Eu recentemente também fiz um outro vídeo, né? Inclusive tá no meu YouTube, não sei quem me segue lá, mas eu já convido você a me seguir no YouTube. Tá a versão mais completa lá sobre essa questão de como proteger os nossos filhos do movimento woke pelas amizades deles, né? A necessidade que a gente tem. E não é só da gente estar de olho em cima dos amigos que não prestam. É saber que o nosso filho vai se sentir sozinho. Ele vai enfrentar hostilidade se ele for ser cristão. Então ele precisa ter amigos que afirmem as coisas que ele acredita. Porque por mais que a gente treine tudo, quando ele chega lá e ele olha para todo lado, não tem ninguém que nem ele, ninguém para dizer, não, você tá certo, eu penso assim também. É muito difícil resistir a essa chantagem. Imagina, eu já era bem mais adulta, eu tinha um treinamento fenomenal, experiência internacional, mais de 4 países diferentes, estudando. Então, tipo assim, intelectualmente, eu tinha muito preparo intelectual. E eu questionei se eu não era homofóbica, sabe? Você imagina uma pessoa que não tem essas oportunidades e ela vai ter que resistir. Então, ela precisa ter um amigo que olhe ela nos olhos e pense, não, eu estou com você, para que ela se veja. E isso afirme a identidade dela. Até porque a nossa identidade ela é construída em sociedade. E essa fase da adolescência é uma fase de formação identitária, em que ele vai consolidar o que ele acredita, né?
Então, quem caminha com ele vai ser importante não apenas no sentido de não obstruir e destruir, mas no sentido também de colaborar para a construção de quem ele é. Por isso que é tão importante quando a gente participa e a gente se envolve em alguma comunidade cristã, para que a gente possa encontrar amigos que compactuam dos mesmos valores. E eu vou falar uma coisa que eu faço, Giene. Eu oro para Deus mandar para a vida dos meus filhos amigos que são amigos de Jesus. Amém, amém. Isso mesmo. Assim como eu orei lá atrás para minha vida, porque teve um momento da minha vida quando eu comecei a mudar que eu fiquei completamente sozinha. Completamente. E como você falou, é horrível ficar sozinha. E eu comecei a clamar para Deus, Deus, manda para minha vida mulheres, amigas que são tuas amigas, mulheres que vão me ajudar no processo. E hoje eu oro para os meus filhos. Senhor, manda amigos para os meus filhos. Amigos que são que compactam os mesmos valores, amigos que seguem a ti, amigos que vão aproximar ele mais de ti, eles mais de ti. Porque não, nós somos feitos para viver em sociedade, nós precisamos. Quantas vezes eu tô aqui, às vezes eu não tô num dia bom, eu mando mensagem para as minhas amigas, orem para mim, eu tô precisando de oração hoje. Porque nós não nascemos para andar sozinhos. Nós nascemos para andar juntos. Ali a Fabiana ainda falou assim. A Fabiana foi quem nos uniu. Fabiana Mascarello. A Fabiana que me mandou um vídeo seu, maravilhosa. A Fabiana falou assim: se nós adultos precisamos de irmã na fé, imagina as crianças que desejam ser pertencentes. Sim, eles não podem ficar só, por isso a gente tem que clamar para Deus colocar amigos que estejam alinhados. Realmente, as armas que o mundo e o inimigo usam são e vão além do que a gente imagina. Eu sou filha de presbítero e diaconisa, que nasci e cresci dentro da igreja. Há anos faço parte da coordenadoria infantil e mesmo com isso tudo, estando sozinha, não foi fácil. Não é fácil, mas é isso. A gente precisa se posicionar. Nossa, Jenny, que aula que você deu pra gente. Sensacional. Eu sinto que em breve precisaremos fazer outra. Foi incrível. Você precisa falar muito sobre isso. Muito, muito, muito. Eu declaro que Deus vai te ligar a pessoas que vão levar a tua voz para mais longe. Para que elas escutem isso que você tem a falar e compartilhar tudo isso que você viveu, a sua própria experiência, tudo que você aprendeu para ser usado para o bem, né? Que as pessoas boas como você abram a boca para falar para mais e mais pessoas. Ali, a Mariana também é escritora. Ela falou: estou escrevendo sobre isso agora, a necessidade de andarmos em comunidade para a nossa ambiência nos fortalecer. É isso. A Jenny me emociona pelo conhecimento e a verdade que a gente percebe na vida dela. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Que o inimigo agora não tenha mais força na sua vida, Jenny. Agora você se levantou como uma leoa. Você não vai parar de falar mais. Você vai levar essa mensagem para mais e mais pessoas, para que famílias despertem. Despertem para essa cultura maldita que tem tentado destruir os nossos lares, entrado na mente dos filhos. Não, não vai, nós não vamos parar. Que você fale, que você se posicione cada vez mais, que você continue levando essa mensagem em nome de Jesus. Amém. A Verônica falou que perdeu o início da live, mas ficou salva. Tá? Gente, tá salvo. Queria ficar aqui o dia todo, a Joana falou. Ai, eu amei. Você queria falar mais alguma coisa, Diane? Pode falar. Eu acho que é isso, né? O meu trabalho com esse clube anti-woke foi um trabalho inesperado, que veio pelo assassinato do Charlie. Aquilo ali, como eu disse no começo, mexeu muito comigo e me transformou, né? E eu comecei esse trabalho esse ano. Nós temos o Clube Anti-Woke, que é um clube de leituras de livros e dá uma oportunidade para a gente aprofundar esse tema, trocar experiência. Ele é um clube fechado pela proposta dele de ser um espaço assim bem livre, não é? E um espaço de compartilhamento de vida também, além de conhecimento. E esse ano ele já se encerrou as inscrições. Eu estou grávida de 6 meses. Eu devo ganhar em janeiro, mas depois que eu tiver com a vida novamente estabilizada, nessa parte do puerpério passar, a gente vai voltar com o Clube de Leitura Anti-Woke 2026, em que a gente vai repetir o currículo que eu falei para vocês na primeira parte, não é? Feminismo, gênero, aborto, casamento e uma teoria geral sobre o wokeísmo.
para vocês entenderem mais a fundo isso, se prepararem e protegerem aqueles que vocês amam. Vão para essa guerra. Eu digo para as meninas lá do meu clube, né? Eu digo, gente, esse pessoal, quando eles verem vocês chegando, eles têm que tremer de medo. Amém! Tremer de medo, meu Deus, olha, tá vindo ela ali, entendeu? Então a gente E vai se não tenham preparar. medo de incomodar, não tenham medo de desagradar. Isso é a primeira coisa, né, que a gente precisa deixar claro para vocês. Não queiram ser amadas por todo mundo, vocês não serão amadas. E tá tudo certo. Glória a Deus por isso. Jesus ressuscita Lázaro e o pessoal sai daqui tramando como matá-lo, não é? Tá difícil as coisas. Gente, é isso. Foi tremendo demais. Glória a Deus. Meu Deus, eu anotei tanta coisa. Você já tem um filho, Jenny? Eu tenho dois. É o Os terceiro? dois pequenos, os dois ficam em casa à tarde, eu cuido dos dois, eu não tenho família aqui em Campinas. Meu marido trabalha bastante tempo fora. É o Benjamin e a Hannah. O Benjamin tem 6 anos, a Hannah tem 3. E o terceiro é um menino, mas a gente ainda não escolheu o nome, porque o pai resiste em concordar que eu tenho razão. Só que quando ele desistir, a gente vai ter o nome do bebê. Mas eu Aí ele vai desistir em breve. eu quero deixar aberto aqui o convite, Paloma, para que vocês se inscrevam no nosso Clube Anti-Woke 2026 na lista de espera, tá bom? Eu sinto, gente, que existe uma necessidade muito grande para a gente trabalhar esses temas. É a linha de frente contracultural. Aborto, feminismo, gênero e casamento. É onde eles pegam, é onde as pautas identitárias estão se desenvolvendo. Então, a gente precisa se fortalecer nisso daí. Então, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar, assim, ter um grupo que as pessoas possam falar. Não dá para ser mais do que 150 pessoas e eu quero estar presente, a gente fazer uma coisa realmente ao vivo. Então, se você tem interesse de participar, deixe os seus dados na lista de espera, tá nos meus destaques, está escrito lá Clau 2026. Você preenche aquilo ali que assim que abrir vaga, você vai ter prioridade, tá bom? E se fechar todas as vagas com a lista de espera, lamento, só 2027. Porque daí ano que vem a minha ideia é a gente ter, são 10 encontros, a gente ter esse clube que vai dar esse aprimado, né, essa introdução na teoria geral, e já vai dar um preparo. E aí a gente começar, a partir do ano que vem, a ter clubes mais profundos com as pessoas que já estiveram comigo no ano anterior. Então, esse ano, quem está no Cloud 2025 vai poder entrar para o que eu vou chamar, talvez, eu ainda não decidi terminologia, mas para os estudos intermediários, em que a gente vai começar a descer mais a fundo em cada tema. Então, a gente vai ter só um tema sobre feminismo, só aí 10 encontros em cima de feminismo, 10 encontros em cima de aborto, 10 encontros sobre casamento. E aí, assim, a gente vai se tornando cada vez mais apto, não é, a lidar nessa guerra. Não fique de fora, aproveite essa oportunidade, tá bom? Gente, até eu vou me inscrever. Vocês não deixem, tá, gente? Por favor, corre lá, porque é como ela falou, é uma guerra. Você não pode entrar de qualquer jeito, você tem que estar preparada para lutar. E que bênção você ter despertado para isso, né? E você falou que foi a partir do que aconteceu com o Charlie, e é isso. Eu li uma frase que eu nunca esqueci: sangue de Marte é semente de cristão, né? Quantas Sangue dos pessoas. mártires é a semente da igreja. Sim. E quantas pessoas despertaram? E eu despertei. Eu senti, assim, no momento, uma ira santa, assim. E eu despertei de verdade para lutar, sabe, Jenny? Glória a Deus, glória a Deus. E a gente deseja que todas vocês que estão aqui, as pessoas que vão assistir a live depois, também entrem para essa guerra, porque a nossa guerra é espiritual. Participem desse clube do livro dela, tá lá na bio dela, no link dela lá. Não deixem de participar, compartilhem depois essa live para mais pessoas, porque quem estiver desperta, quem não se distrair, vai conseguir lutar essa guerra. Muita gente não vai nem ver. Quando perceber, a família já destruiu, já vai ser tarde demais. Então, não é momento da gente se distrair. É momento da gente focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente a gente precisa crescer e aprender para poder se posicionar. Amém? Jenny, muito obrigada, meu amor, pela sua disposição. Quantas coisas você falou, eu preciso assistir de novo. Você sabe que eu vou anotando, esse é um leve papelzinho, né? Eu vou ter que assistir de novo para anotar muita coisa, porque eu quero aprender e fale muito sobre isso nas redes sociais, tá?
E faça live com muitas pessoas para que a sua mensagem chegue para mais e mais pessoas. Não é por você, é pelo reino. Para a mensagem que precisa ser entregue, para as pessoas que precisam ser despertas. E gratidão pela sua disponibilidade. Foi muito precioso esse tempo que eu passei com você. E eu espero passar mais vezes. Eu espero que a gente faça isso mais vezes. Amém? Obrigada, muito obrigada, Paloma. Um prazer estar aqui. Um forte abraço a todos aí. E vamos que vamos, né? Continuando aí. Espero vocês no Cló 2026, que ainda não está. Amém, amém. Obrigada a todas, amados. Ó, excelente dia. Assistam a live de novo e compartilhem depois. Beijo, amor. Tchau, tchau.